Deus fala de quantidade. Jesus, ele vai fazer tanto milagre nessa área, pastor Samuel. Ele tudo vai acrescentar na tua vida e na minha vida. Você crê nisso? Números 13, do 30 ao 32, diz assim: Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra. Olha aí. Diga comigo, subamos e tomemos posse da terra. Olha para o amado e diga assim, ó: Deus está te chamando para tomar posse da terra. É certo que venceremos, mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Diga misericórdia. Tema da ministração: escreva seu nome na história. Diga comigo, escreva seu nome na história. Todos aqui já conhecem essa história aqui de Moisés pegando os 12 espias, que na verdade não eram qualquer pessoas, eles eram cabeça de tribo. Quem eram os cabeças de tribo? Eram os piores, né? Eram os melhores. Quem eram os 12? Diga, eram os melhores. Então diga comigo: Moisés envia 12 príncipes para ver a terra. Querido, preste atenção. Quem é que Moisés chama para dar uma olhada na terra? Diga, os melhores. E se eu falar para vocês que aqui estão os melhores? E se eu disser para você que essa noite vieram os melhores? Essa é a última terça do ano, querido. E hoje Deus resolveu trazer uma palavra para te deixar mais cheio do Espírito Santo do que você já é. Então preste muita atenção, ó. Eles eram os melhores das suas tribos. Eles não eram qualquer pessoa, não eram desconhecidos. Eles eram os escolhidos para aquela missão. Eu quero que você diga para essa pessoa do seu lado: diga, você não é qualquer pessoa, você é um dos melhores. Diga, sabe por que você está aqui nesse mega culto aqui? Porque Deus, Ele confia em você uma grande missão. Balança Ele, diga, tem uma grande missão te esperando, meu irmão. Mas o que foi que nós fizemos em 2022? Será que nós cumprimos a missão? Será que nós realizamos tudo que nós tínhamos que realizar em 2022? Então vamos ver, né? Como é que é o tema da mensagem? Escreva seu nome na história. Será que nós estamos escrevendo o nosso nome na história? Então tudo isso nós vamos ver hoje à noite aqui. Então vamos lá. Eles eram os melhores? Diga sim. Eles eram chamados para a grande obra? Diga sim. Mas eles fizeram. Agora vamos ver se eles fizeram. O que diferenciou os 10 que não acreditaram dos 2 que acreditaram? Já estou indo direto para o assunto, que vocês já estão aí de cabelo branco de ouvir essa mensagem. Mas a lição, talvez alguns ainda não entenderam. Era 12. Eles passaram 40 dias olhando a terra. Eles viram tudo. Eles voltaram com um cacho de uva gigante. 2 homens carregando. 10 falaram um relatório negativo. O que eles disseram? Mas a terra é boa, Moisés. Realmente lá a terra mana leite e mel. Só tem um detalhe: quem mora lá é mais poderoso do que nós. Lá habitam os gigantes, os filhos de Anak. A gente não dá conta dessa raça, não. 2 disseram: nós vamos subir, nós vamos possuir essa terra, nós vamos conquistar, nós vamos tomar posse dessa terra. Agora eu pergunto: o que fazia a diferença dos 10 para os 2? Se os 10 eram cabeça, se os 10 eram príncipes, se os 10 eram líderes, se os 10 eram os melhores, se os 10
foram escolhidos para uma grande missão. Por que 10, aliás 12, né? Eram 12. E por que 10 recuaram e 2 foram para cima? Pergunta de mim, o que aconteceu, pastor? A diferença é a fé e a obediência. Se você tiver fé, você vai ter obediência para cumprir o que foi lhe dado. Porque uma grande missão é dada, mas não basta a missão ser dada, a missão tem que ser cumprida. A missão tem que ser realizada, pastores. A missão é possível. Um dia a pastora ministrou isso aqui, que ficou até hoje na mente aí de uns valentes que até hoje estão conquistando. Diga comigo, a missão é possível. Balance esse vencedor, esse mais que vencedor. Diga para ele, a missão é possível, meu filho. Diga mais o que nós fizemos em 2022. A grande diferença dos 10 para os 2, fé e obediência, atitude. Se Deus falou para Moisés que ia acontecer, era para os 12 acreditarem, mas só 2 acreditou. E Deus tem mandado falar coisas aqui durante esse ano todo. Nós vamos conquistar essa cidade para Jesus. Nós vamos multiplicar muitas células. Esse ano, os anos anteriores a esse, eu profetizava que nós iríamos consagrar pastores. E esse ano a gente consagrou pastores. E eu profetizo que em breve, pastores, nós vamos ter mais pastores. E eu profetizo que em breve nós teremos uma linda multiplicação de células. Serão muitas células, serão centenas de células, serão milhares de células. Mas cadê aqueles que têm fé e obediência? Cadê aqueles como aqueles 2 disseram ao pastor Moisés: subamos e possuamos a terra. Nós vamos tomar posse dessa terra, pastor Moisés. Agora 10 deles disseram o quê? Não dá não. Moisés, tu nos trouxeste aqui para essa terra para a gente morrer aqui. Pelo menos lá no Egito tinha sepultura. Pelo menos lá a gente podia ter um funeral mais digno, Moisés. Moisés, tu trouxe a gente para uma fria, Moisés. Eu sei que tem alguém aqui que tem o mesmo espírito daqueles 2. E eu quero dizer para aqueles que têm o mesmo espírito que já deu tudo certo. 2022 foi muito bom, mas te prepara para 2023. 2023 ninguém segura Josué e Caleb. Olha para o irmão e diga assim, ó: saiba que Deus vai escrever. Se você tiver fé e atitude, Ele vai escrever o teu nome na história da eternidade. Deus gosta de escrever nome de homens e mulheres fiéis na história. Deus, Ele disse para Abraão, olha lá, Gênesis 12, 1 e 2. Olha aqui, irmão, eu estou na Bíblia, hein? Que eu não estou criando nada para enfeitar o pavão, não. Deus é que chama homens e mulheres, e Ele é que diz que Ele quer engrandecer o nome dessas pessoas. Vamos lá tirar a prova dos 9? Gênesis 12, 1 e 2. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, tenha fé, do meio dos seus parentes, tenha atitude, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Tu não sabe nem onde é. Tem que ter fé e obediência para obedecer isso, meu irmão. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, e farei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Ai, meu Deus do céu. Meu irmão, é Jesus que vai aparecer através de você. A glória é dele, mas Ele gosta de escrever nome de homens e mulheres de fé na história da eternidade. Como você está escrevendo o seu nome nessa história? O que nós fizemos em 2022? No ano novo eu vou mudar minha história, eu vou mudar. Meu irmão, se tu não mudar agora, tu não vai mudar nunca mais. A mudança começa hoje. Diga: eu creio, pastor. Sempre quem vai brilhar com certeza em nossas vidas é o Espírito Santo. Sempre é o nome de Jesus que será exaltado. Mas alguém tem que tomar uma atitude para o nome do Senhor ser exaltado. Alguém tem que acreditar para o nome do Senhor ser exaltado. Alguém tem que dar a cara a tapa para o nome do Senhor ser exaltado. Alguém tem que se mostrar nessa geração para o nome do Senhor ser exaltado, meu irmão. Ele é Espírito, Ele continua usando homens e mulheres nessa terra. Será que tem alguém aqui essa noite que Ele pode usar para exaltar o nome dEle aqui, meu irmão? Se tem, te manifesta de algum jeito, de alguma forma aí, te manifesta para ir quebrando esse gelo miserável.
Vai te manifestando aí. Em 2022, o que você deixou escrito nas páginas do livro das obras? Você sabia que tem um livro que é chamado de livro das obras? Que tudo que a gente faz está lá nesse livro? E nós seremos galardoados segundo as nossas obras? Não confunda, obras não salva, mas manifesta que somos salvos. Já ensinei isso aqui muitas vezes, vou ensinar até essa multidão pegar. Obra não salva, mas ela mostra que nós somos salvos. Paulo diz que nós fomos salvos para as boas obras. E que boas obras são essas? As boas obras que Jesus praticou. Tudo que Jesus fez foi boas obras. E eu e vocês temos que fazer boas obras. Quando eu e você fazemos boas obras, nós estamos fazendo para Jesus Cristo. Nós fazemos para o próximo, mas quando eu faço para alguém, eu faço para Cristo. E quando você tem essa revelação, tu não fica mais bicudo quando tu faz e não recebe prestígio. Tu não fica mais pelos cantos quando você faz e alguém não aplaude. Pode alguém não estar aplaudindo aqui, mas tem alguém aplaudindo lá. Eu prefiro ser vaiado aqui na terra, mas ser aplaudido no reino do meu Pai. Só para quem pegou, faz alguma coisa aí nessa cadeira. Só para quem está pegando essa revelação. Eita, que essa multidão está começando a pegar. Aleluia. Vai o recado para quem não está fazendo nada. Vai aqui um recado aí, você que está na sua casa, de braço cruzado, com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar. Está aí no recado aqui, quem ainda não fez nada, está acabando o ano, e está esperando o anjo Gabriel, meu irmão. Agora é contigo, agora é comigo. Mas eu quero dar aqui uma boa notícia para vocês. Ainda dá tempo de mudar essa história. Você ainda está vivo. Aliás, dá uma balançada nele aí para ver se ele está vivo. Ô glória, ainda está, né? Aleluia. Diga para ele, enquanto a vida há esperança. Diga, então ainda tem jeito para nós. Glória a Deus. Quem louva a Deus porque ainda tem jeito para nós. Ainda dá para mudar essa situação, pessoal. Ainda dá tempo de escrever uma linda história. Ainda faltam alguns dias para o ano acabar. Ainda dá tempo de fazer uma reviravolta esse ano ainda e começar 2023 diferente, irmãos. Porque você nasceu para deixar o seu nome nessa história. Tem muitos nomes que eu poderia citar aqui que marcaram uma geração e marcaram outras gerações. Mas vamos lá. Quero ensinar para vocês rapidamente 3 tipos de pessoas que existem na Terra. Você quer aprender? 3 tipos de pessoas, pessoal. O primeiro é o que gosta de ouvir história. Esses são aqueles que se acompanham com os medrosos. Esses são aqueles que ficam esperando a banda passar. E ela passa mesmo, e ele dança. E não fazem nada para o seu crescimento e nem para o crescimento daqueles que estão ao seu redor. São os que gostam de ouvir história dos outros. Pergunta do irmão, tu é desse que só gosta de ouvir história? O povo lá ouviu a história dos 10. Ficaram ouvindo história de medroso, história de covarde. Você está ouvindo história de quem, meu irmão? Você só gosta de estar ouvindo história? Mas tem o segundo. Sabe quem são os segundos? É o que gosta só de contar a história dos outros. Porque em 1910 fulano de tal, o homem de Deus, homem ungido, meu Deus, ele orava e no chão tem um buraco até hoje. E nós? Ele fez a parte dele, meu filho. Quem está vivo é esse rapaz aqui chamado Jorge Mesquita. Quem está vivo é essa linda pessoa que está do seu lado. Diga para ele assim, ó, aquele que orava e o chão ficou um buraco, ele já fez a parte dele. Agora é com a gente, meu irmão. Eu e você somos chamados para escrever história. Não é só para estar contando história dos outros, não. Porque um grande homem passou por... Beleza, amém, glória a Deus. Mas ele já foi, já fez a parte dele. Agora é você que tem que pegar e colocar a mão no arado. Agora é você que tem que fazer sua parte. Sou eu. Posso ouvir um amém aí? Então olha para o irmão e diga, mas eu acho que você não é nenhum desses dois.
Você, eu acho que é o terceiro. Sabe quem é o terceiro? É o que gosta de fazer história. Sabe quem é o terceiro? É o trator de esteira. Sabe quem é o terceiro? É aquele que tem ali a mata e ele entra abrindo estrada, abrindo caminho. Onde ninguém quer ir, eu vou. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O primeiro gosta de ouvir história dos outros. O segundo gosta de contar a história dos outros. Mas o terceiro, ele ama fazer história. Ele não quer nem saber quem voltou. Ele está indo para cima. Esse que sabe, esses que vão fazer história, é Josué e Caleb. É aquele que não dá ouvido para os medrosos. É aquele que não fica olhando a torcida. É aquele que não fica milindrado porque alguém não quer. Eu não sou alguém, eu sou da turma que faz história. Será que tem alguém aqui que entrou nessa igreja, que nasceu para fazer história, irmão? Aleluia! Olha para o irmão, balança ele, diga assim para ele: cuidado, meu querido. Para de estar só ouvindo história dos outros. Ou para de estar contando só a história dos outros. Faz a tua. Vai lá. Não espalma não. Vai que é tua, Tafarel. Balança ele aí. Vai que é tua, Tafarel. Não é do teu tempo não, mas era um grande goleiro. Glória a Deus. Diga comigo, pastor. Cadê a multidão? Diga, pastor. Eu não sou desse que só gosta de estar ouvindo história não. Diga, pastor, eu também não sou desses que só gosta de estar contando história dos outros, não. Pastor, eu sou desse que escreve história. Quando você falecer e eu falecer, que a gente não vai virar pedra, muitas outras gerações vai dizer: eu só estou aqui porque um dia um homem de Deus fez uma história e eu me baseio na vida dele e dela e também estou fazendo a minha história. Inspirado na nossa história. Coloca isso no seu coração, meu irmão. O que é que você tem escrito? Qual o seu nome está sendo escrito na história do cristianismo? Na história daqueles que transformam ambientes? Na história daqueles que influenciam uma geração? Como é que o seu nome está sendo visto? Seu nome está sendo escrito como? 2022 está acabando. O que você tem feito? Agora uma pergunta aqui interessante, pastora Cíntia. Seja sincero. Vocês já ouviram eu pregar demais. Sei que tem uns aí que vê muita mensagem no YouTube. Eu quero fazer uma pergunta. Se vocês já ouviram falar nesses nomes aqui que eu vou citar. Vocês já ouviram falar num rapaz chamado Samua? Alguém pregando sobre ele? Creio que não. E o Zaga era Safado. O Safate. É Safate. Bem que poderia ser safado mesmo. Você vai entender. E o Gigel. Já? E o Paute. Nunca? E aí em casa, o Gadiel. Vocês já viram? E Gadiel venceu o gigante. Vocês já viram? E esse daqui. E o Gad. Era para ser gado, né? Mas botaram o Gad o nome dele. E o Amiel. Não, né? E o Setu, e o Nabi, e o Gel. Sabe por que vocês nunca ouviram falar? Porque são os 10 covardes que disseram não à missão. Nome de covarde não é escrito na história. Só serve de exemplo para ninguém seguir o exemplo deles. Você ouviu glória a Deus? Mas quem já ouviu mensagem sobre Josué? Quem já ouviu mensagem sobre Caleb? Você sabe por quê? Porque foram 2 jovens que creram e partiram para cima dos gigantes e arrebentaram com a raça daqueles gigantes e estavam do lado do pastor deles. Esses ficaram na história para sempre. Posso ouvir um glória a Deus aí? Agora, meu amigo, bota em Hebreus 11, 4 e 9 que eu quero te mostrar a galeria dos heróis da fé. Eu quero te mostrar os nomes que estão escritos na eternidade. Quem já ouviu falar de Hebreus 11 aqui? Quem já leu? Hebreus 11, do 4 ao 9, vamos pulando, porque é muito extenso. Pela fé, Abel. Quem já ouviu falar de Abel? O que Abel fazia?
Ele dava o seu melhor para Deus. O que Deus fazia com Abel? Recebia Abel e recebia a sua oferta. Eu quero te dizer que a Bíblia diz que o sangue de Abel até hoje clama. O nome de Abel está na história. Diga comigo, pela fé Abel ofereceu a Deus o sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Quem já ouviu falar em Noé? Pela fé, irmão, tu tá alegre? Tá com a cara, tá alegre? Então balança esse irmão aí, diga: meu irmão, se você está escrevendo o seu nome na história, você vai ser mencionado em muitos lugares. As pessoas, elas vão copiar sua fé. Escreva o seu nome na história, rapaz. Deixa ninguém tirar a tua fé, não. Deixa eu largar essa aqui antes que eu me esqueça. Sabe o que segura cristão na igreja? Eu sou de acordo com iluminação. Gente, em breve vai ter iluminação aqui top. Mas não é isso que segura a gente na igreja. Eu sou de acordo com tudo que é inovador, porque é necessário usar. Mas não é nada disso que segura a gente na igreja. Sabe o que segura a gente na igreja? Fé. Vou falar de novo. Sabe o que segura a gente na igreja? Fé, conversão. Se a gente não injetar fé na nossa vida, daqui a pouco está todo borocochô. Está todo com a cara ali, parece uma cara de tacho, dizendo que o culto está frio. Não tem culto frio, tem gente fria. Glória a Deus. Olha para o irmão aí, pergunta para ele: sabe qual é o culto quente? É quando você abre o teu coração e deixa a palavra entrar. O culto é quente. Aleluia. Glória a Deus. Agora quando está olhando para as coisas, para os defeitos, tu fica frio, meu filho. Não é o culto não, é tu que está frio. Mas Jesus quer te esquentar essa noite, porque Ele te escolheu para tu escrever o teu nome na história. Então para de olhar para a torcida e entra no gramado. Começa a participar do jogo, porque quem fica torcendo, irmão, eu não fico torcendo por ninguém não, entra no jogo para ajudar ele a fazer gol. E quem fica torcendo tem uma hora que torce contra. Balança o irmão, diga: para de estar na torcida e entra no gramado, meu filho. Faz teu nome, rapaz. Jesus está passando a bola para ti aí. Hebreus 11, 20 ao 34. Pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade de seu bordão. Pela fé José, no fim da vida, fez menção do êxodo israelita do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 dias por seus pais. Meu Deus, pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, aos quais pela fé conquistaram o reino, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessa, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos.
poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos inimigos, tudo pela fé, meu irmão. Tem alguém com fé aí para dar um aplauso aí a Jesus, rapaz? Eita, glória a Deus. Esse aplauso aí foi para o Jonathan, dê um para Jesus agora. Diga para esse vencedor aí, todos esses escreveram o seu nome na eternidade. Pergunta para ele aí, o teu nome está sendo escrito onde? Já está no livro da vida já? Porque o primeiro, para onde vai? Primeiro é para o livro da vida, já está lá? Depois do livro da vida, vai para o livro das obras e depois vai para a eternidade, rapaz. Nós somos conhecidos no reino espiritual. Jesus sabe quem é quem no mundo espiritual. Glória a Deus. E se eu te disser que Ele está te treinando para tu escrever uma linda história? Quantas células o líder que está aí do seu lado, ele quer multiplicar? Se você perguntar para mim quantas igrejas eu quero multiplicar, eu te digo no pessoal, no particular. Porque eu nasci para escrever o meu nome nessa história. Eu não nasci para ser mais um no meio da multidão. Eu nasci para ser e fazer a diferença. Fala para o irmão que está do seu lado, diga, você não é normal. O diabo está te enganando de que você é uma pessoa comum. Nós não somos comuns, querido. Nós somos diferenciados. A nossa palavra muda destinos. Uma palavra de um homem de Deus, a mulher de Deus, muda a história. Um conselho de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, muda a história, irmãos. Uma oração muda a história. Essa semana tinha uma pessoa atribulada, atormentada. Eu fui lá com essa pessoa, comecei a falar com essa pessoa. Com uns 2 minutos, a pessoa já começou a se aquietar. Porque nós não somos comuns. Nós temos um legado a deixar para essa geração que vem por aí, querido. Tem gente aqui, ó, que tem idade de ser meus netos. Que é isso, pastor? Eu já estou alcançando outras gerações. É porque a gente não se dá conta do que é alcançar gerações. Você quer ver uma coisa? Quantos anos tu tem, Beatriz? 14 anos. Você sabe quantos anos de convertido eu tenho? Vou fazer 23. E no meu primeiro ano de conversão, Jesus me disse que eu iria tocar muitas gerações. Já estou tocando a dela. Porque ela ainda não era nem nascida. E olha eu ministrando para a Bia, ministrando para essa juventude aí. Porque Jesus nos chamou para tocar em gerações. São muitas gerações que virão. Mas vai chegar um dia que a minha geração ela vai passar. E o que é que eu vou deixar para a nova geração? O que é que você está deixando para a sua geração? Qual é o legado? Qual é o ensinamento? Qual é o modelo de vida cristã, pessoal, familiar? O que você vai deixar para as futuras gerações? Quais as gerações que você toca? Tem muita gente aí precisando de nós. Tem pessoas precisando do bom testemunho dos cristãos hoje. Porque o nome de Jesus está sendo blasfemado por pessoas que perderam a fé, perderam a obediência. E vocês não podem negociar o grande chamado que Deus tem na vida de vocês. Pau pode quebrar, mas a gente não pode negar o nome de Jesus e nem a fé que nós temos nesse Deus maravilhoso. Alguns podem voltar, mas eu não posso voltar. Eu não aprendi a andar para trás, eu só aprendi a andar para frente. Eu não sei o que é voltar, irmão, eu só sei o que é ir para cima. Tem alguém que só sabe o que é ir para cima aqui? Então balança o irmão, diga para ele assim, se eu fosse tu, eu estava falando era em língua, irmãos. Agora pergunta para ele, tu está triste ou tu está alegre? Diga, se você tiver fé no coração, você vai começar a se alegrar no espírito. Porque essa palavra é para aqueles que nasceram para fazer história. O que Josué e Caleb fizeram? Disseram, Moisés, vamos subir. Sabe o que os 10 fizeram? Fizeram a cabeça do povo contra Moisés. Pegaram em pedras, pastor Silvio.
Eles iam querer matar os três, mas a Bíblia diz que uma nuvem cobriu Moisés, Josué e Caleb. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Continua na fé. A fé que você tem, a alegria em Cristo que você tem, incomoda os infernos. É por isso que vem gente querer te matar com pedrada. É por isso que vem gente se levantando contra a nossa vida. Mas eu quero te dizer uma coisa: a nuvem da glória está sobre a nossa vida. Eu quero te encorajar essa noite a você não parar de fazer tudo com alegria, de fazer tudo com intensidade, porque o ano está passando, mas a minha fé só está aumentando. Fala para o irmão que está do seu lado, diga: é o ano que está acabando, irmão. A minha fé está aumentando. Você crê no impossível? Quem crê no impossível? Eu quero liberar uma palavra profética aqui para quem crê no impossível. Jesus mandou dizer para quem crê no impossível: pode até a maioria não acreditar, mas se você acreditar naquilo que eu prometi para você, os 10, e quem tiver com os 10 vão ter que te engolir, você dentro da terra que mana leite e mel. Preste atenção no que Jesus mandou dizer aqui nessa noite. Tem uma terra maravilhosa para nós. Tem uma terra que mana leite e mel, mas tem os gigantes. E os gigantes, para quem não sabe, hoje é interno. Antes era externo, hoje é interno. Ô pastor, pensava que era aquele irmãozinho. Não, é interno. Por quê? Porque você, quando tem raiva de alguém, o problema não está nele, está em ti. Posso ouvir um amém? Quando você ama alguém, a virtude está em você, não está nele. Aleluia. Então vamos se curar para a gente vencer esses gigantes, esses filhos de Anak. Vamos entrar 2023 mais maduros, encarando o adversário e fazendo como Josué e Caleb, dizendo assim: nós vamos subir, vamos possuir essa terra. Nós vamos tomar posse desse negócio aqui. Ei, se Deus falou, Moisés, eu estou contigo, meu pastor. Vamos se tratar? Então, só para começar o tratamento, passa a mão com carinho no ombro dessa pedra preciosa e diga assim, ó: você sabe como é que o ouro vira ouro? Como é que é? É a partir do carvão, você sabia disso? O carvão vira ouro. Irmãos, hoje um rapaz estava me mostrando como é que eles extraem o ouro do rio. É impressionante. Tem uma máquina que perfura os rios, e é muita lama, é muita lama. Ele disse: pastor, os rios, eles são só lama. Eu disse: meu Deus, isso é muito poderoso. Aí eu disse: para esse vídeo aí. Ele parou. Aí eu disse para ele: assim é Jesus com a gente. Ele me olhou. Eu disse: você sabe de onde eu vim? Eu vim do fundo da lama. Só tem ouro aqui, ó. Mas foi extraído da lama. Você não está mais lá. Você tem um grande valor imensurável, incalculável. Você não pode aceitar menos do que conquistar tudo que você nasceu para conquistar. Você não pode aceitar menos do que isso. Isso aqui não é palavra de motivação, não. Isso aqui é Bíblia. Tudo que é nosso por herança precisa ser possuído por nós. Agora tem que ter fé, pessoal. Tem que ter ação, tem que ter obediência. Tem dia que parece que o céu fechou. Tem dia que parece que as portas se fecharam. Mas é a prova da fé. É o momento onde não tem discipulador. É o dia onde não tem nem a esposa. Parece que até a esposa virou as costas. O esposo, ou seja lá quem é que está próximo. Não é isso não. É na mente da pessoa que ela acha. Mas não é não. A Bíblia diz que nós somos provados para sermos aprovados. A momentânea provação, ela vai nos trazer uma glória muito tremenda, irmãos. Aguenta firme. Eu não sei como é que você está acabando 2022, mas você sabe. Como eu falei domingo, talvez alguns projetos não foi como você e eu planejamos, mas algumas coisas eu também tenho que dar uma melhorada, vocês têm que dar uma melhorada e partir para cima. O sonho não acabou. Eu
tenho muitos sonhos. Tem alguém que tem muitos sonhos? Então olha para o irmão e diga assim, ó: quando o sonho vem de Deus, podem vender como escravo, podem jogar na cisterna, podem acusar de tentado, né, ao pudor lá, de estupro, podem vender como, pode fazer tudo, mas a pessoa continua sonhando. José deixou o nome dele na história? Sim ou não? Mas ele perdeu a fé dele? Pergunta para o irmão aí: o que o José fez com a fé dele? Preservou e usou na hora da provação. Vocês acham que era fácil para um garoto jovem, longe dos pais, já tido como morto, recusar um assédio sexual da patroa? Você acha que foi fácil? Mas quem quer escrever o nome na história sabe o que é melhor e o que é maior para a vida dele. Ele não vende o sonho por sexo, ele não vende o sonho por fama, por prestígio, ele persevera na fé. Tem alguém que é da fé aqui? Você acha que a aprovação só era no tempo de José? Sabe por que a maioria está sucumbindo na vida cristã? Porque eles acham que a vida cristã mudou. Só porque está na graça não é mais provado. Só porque está na graça não tem mais que ter fé. Ei, querido, a graça, a única coisa que realmente mudou é que você não se esforça mais para nada para ter salvação. Mas tem outras coisas que não mudou nada. Perseverar na fé é comigo, é contigo. E outra coisa, tem muita gente dizendo que está na graça, mas nunca creu em Jesus, não está graça coisa nenhuma. Porque para estar na graça tem que crer em Jesus. E a graça liberta. Ah, eu estou na graça, eu vou me prostituir ali, porque Jesus me ama do jeito que eu sou. Pois é, até aí tá, é verdade, Ele ama do jeito que a gente é. Mas o comportamento Ele não aceita. Glória a Deus, irmão. Como é que alguém quer escrever nome na história fazendo tudo que é contrário àquilo que Jesus quer e pede? Não é obediente, quebra princípio, não obedece ninguém, vive do jeito que quer. Como é que vai escrever nome em história, irmão? O nome não vai ser escrito na história não, amado. Vai ser conhecido, é como esses covardes aí, que disseram não ao projeto, fizeram como eles achavam que era, eles olhavam pela ótica deles. Diga para o irmão, diga: essa igreja tem uma visão. Diga: não é como você vê não, é como Jesus vê. Sabe quando é que um líder começa a cair? Quando ele começa a andar pela visão dele. É por isso que é bom e importante, pessoal, discipulado. O discipulado, ele ajusta a visão. E essa igreja é a igreja em células e discipulado. E ninguém vai roubar isso de nós. E assim nós vamos fazer uma linda história nessa cidade. Pergunta do amado aí, pergunta para ele: você tem fé? Se tem, obedece. Toda pessoa obediente, ela tem fé. Não tem obediência sem fé, querido. Não, eu sou obediente sim. Então é o seguinte, meu filho, vamos fazer isso e isso. Não, desse jeito aqui eu não quero não, eu quero desse jeito. Você não tem fé. Só obedeça. Obedeça, que a tua fé vai ser honrada. Vou falar de novo para ver se tem alguém aqui que tem fé. Obedeça, que a tua fé vai ser honrada. José obedeceu porque ele tinha fé. Deus mostra o sonho pro rapaz. Todo mundo aqui já sabe, né? Ele não mostra o que ia acontecer. Na hora do sonho é bom, não é? Na hora do sonho é bom. É isso que eu te digo, meu servo. Tem uma grande obra na tua vida. Ai, meu Deus do céu, agora é isso que eu tenho uma grande obra na tua vida. Vou te usar como uma labareda nessa terra. Ai, meu Deus do céu. Mas na primeira prova, mano, velho, cadê a fé? Vaso de alabastro. Cadê a obediência a essa palavra maravilhosa? Cadê os cristãos que irão fazer história nessa cidade?
Cadê os homens, as mulheres, os jovens que não vão entregar o chamado? E vão fazer uma revolução nessa cidade, em outras cidades, mas vai começar em Jerusalém. Tem muita obra, irmãos. Tem muita missão. Está faltando é homem e mulher de fé, de obediência. Aleluia. Irmãos, na hora, pecar é bom. Se pecar não fosse bom, não tinha um monte de gente enrolado com o pecado. Olha para o irmão e diga: pecar é maravilhoso, irmão. Você sabe o que é ruim? E as consequências do pecado. Eita, que na hora lá do pecado está uma maravilha. Sabe qual é o problema? É que o pecado é igual radiação, radioatividade. Eu não sei se vocês acompanham noticiários, mas teve uma época na história da humanidade que explodiu uma usina nuclear. Para quem não sabe, até hoje tem pessoas sequeladas. Detalhe: a radiação, ela não danifica na hora. Passa o tempo e começa a aparecer os sintomas da contaminação. Assim é o pecado. Tá tudo bacana, tá sorriso para cá, sorriso para lá, dinheiro vai, dinheiro vem. Daqui a pouco vai começar a cair nas unhas. Vai começar a cair o dedo. Eu quero te dizer, antes que isso aconteça, te arrependa e volte ao primeiro amor da tua vida enquanto é tempo. Se eu estou falando isso é porque alguém está precisando ouvir. E pecar não é só enganar a mulher, não, irmão. Tem gente que, mas o fulano de tal está em pecado só porque o cara toma uma. Tem gente que não toma uma, mas é rebelde, é desobediente. Isso também é pecado, meu irmão. Só porque tu não cheira pó, o pecado só é diferente, mas o resultado é o mesmo. Eu não bebo, eu não fumo, eu não traio minha esposa, mas tem outros tipos de pecado de estimação e precisa ser arrancado hoje ainda, para você escrever o seu nome na história. Aleluia, querido. Você quer que eu diga um aqui bem legal? Que a maioria está contaminada? Mentira. Deus que mente que nem sente mais. Mente que a pestana nem treme. Eu poderia dar 1000 exemplos aqui. Mente, meu irmão. E a Bíblia diz que quem mente é filho de quem? E a Bíblia que diz, né? Então olha para o irmão e diga assim, ó: você é da fé? Então mostre a sua fé com as obras. Porque Tiago diz que fé sem obra é morta. Pergunta de você: tem fé? Cadê os frutos da fé? Cadê o fruto do Espírito? Cadê a transformação do Espírito? Porque quem tem fé é transformado pela graça. Quem tem fé ama até seus inimigos. Quem tem fé perdoa. Quem tem fé fala do amor de Cristo para quem ele tem oportunidade. Quem tem fé é discípulo e faz discípulo. Quem tem fé quer aprender com alguém mais experiente do que ele, do que ela. Quem tem fé tem humildade. Quem tem fé, irmãos, ele escreve o nome dele na história. Você sabe quem são os que escrevem o nome da história? São os que têm fé e são obedientes. Os irmãos de José, como é que eles são conhecidos? Você sabe a história de Rúben, o primogênito? Você sabe, né? Para quem não sabe, aquele rapaz, ele deitou com a mulher do seu pai. Ele foi tremendamente amaldiçoado. Filho rebelde, filho que não honrou seu pai. Você sabe o que aconteceu com um dos filhos de Noé? O pai dele deu uma vacilada lá, aí ele foi e mostrou a nudez do seu pai. Os outros dois vieram e cobriram o seu pai. Que é isso, pastor? Que não é da sua alçada. Está mostrando o pecado de ninguém acima de você e nem abaixo. Quer dizer que vai deixar? Deixar? Você acha que alguma coisa escapa aos olhos daquele que a gente tem que tratar um dia? Um dia, uma hora, a conta chega, meu filho.
Só ora, pede a Deus que abra os olhos, porque se tem alguém, a conta vai chegar. Glória a Deus. Aquele filho de Noé foi tão amaldiçoado que os filhos dele, irmãos, é uma descendência que só a graça de Deus para trazer para esse outro lado, porque a graça transforma, né? Transforma ou não transforma? Então olha para o irmão e diga assim, ó: seja um filho obediente. Todos os pais aqui, vocês amam filhos rebeldes, né? Os pais, os líderes de célula, a gente ama sim, mas o nosso coração se entristece com as atitudes. A gente ama até os rebeldes, irmão. Eu só não amo as atitudes dos rebeldes. Não confunda a pessoa com as atitudes. É isso que o diabo quer empurrar na goela dos pastores, para aceitar todo tipo de comportamento. Ó, aqui não. A Bíblia diz que é duas portas, uma larga e uma estreita. É dois caminhos, um largo e um estreito. É assim ou não é? Isso fala de comportamento, dois tipos de comportamento. Jesus ama todo ser humano, mas tem um tipo de comportamento que ele aprova e outro que ele desaprova. Vamos escrever o nome da história? Como filhos da fé, filhos da obediência. Abraão teve 2 filhos. Qual foi que fez a história acontecer? Isaac. E até hoje tem guerra com Ismael. O povo lá do Oriente, eles dizem que aquela terra é deles. Por uma certa parte, Abraão abençoou como herdade, mas quem era o cabeça era Isaac. Aleluia, querido. Então olha para o irmão e diga assim: seja um filho de fé e obediência, que o teu nome vai ser escrito na história e na eternidade. Vamos ficar em pé? Quero fazer uma oração com os filhos de verdade. Vocês já ouviram um louvor que diz assim: que eu quero ser um filho de verdade? Quem já ouviu? Eu quero ser um filho de verdade, Senhor. Irmãos, o filho pródigo, ele escreveu o nome dele na história? Depois sim, né? E o mais velho, como é que a história acaba?